Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da 87 FM. Estamos chegando, começando mais uma semana, começando mais um programa Fagulhas de Luz, comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Boa tarde, um abraço a todos os nossos ouvintes e espectadores. Lembrando que o nosso programa você também confere no site www.sidneyfernandes.com.br, não só o programa Fagulhas de Luz em vídeo, também em áudio, como artigos, palestras e você vai encontrar muito conteúdo para poder fazer o estudo da espiritualidade. Sidney, a semana passada nós encerramos você falando um pouco do caso da Jenny Cockwell. Aí a pergunta de hoje eu acredito que pode ser que remeta um pouco ao caso dela, porque a pergunta é a seguinte: por qual motivo, então, ocorrem essas recordações de vida passada? Não é muito favorável, né, Sidney? Esse personagem que você mencionou era uma inglesa que recordava-se de uma vida na Irlanda, quando ela tinha, então, vários filhos, e teria morrido e deixado esses filhos sem proteção. Esse caso é bastante interessante, porque é uma recordação de vida passada de um adulto, o que acontece normalmente com crianças entre 2 e 4 anos. Nesse caso, o amor de mãe se ressalta. A preocupação dela era tão grande com os filhos da vida passada que ela conseguiu, através do sonho, reportar-se àquela época, pesquisou, descobriu a sua identidade, foi até a Irlanda e lá ela conseguiu reagregar os filhos, que naturalmente já eram pessoas já de uma certa idade. Ela morreu, reencarnou e voltou para ver os filhos. Aí vem a pergunta que você me fez: por que ocorrem essas recordações? Nesse caso, por um dever, pelo sentimento de responsabilidade de dar abrigo aos filhos. Em alguns casos de crianças, eu entendo que a espiritualidade permite que este véu que cobre o esquecimento de existências anteriores é parcialmente levantado, para que nós, homens, tenhamos a prova autêntica realmente de que vivemos várias vidas. E ocorrem também as relembranças através de sonhos, de recordações durante o sono. Eventualmente, pessoas desequilibradas podem, assim também, internadas em manicômios, começam a embaralhar as vidas. Mas, no geral, entendemos que a espiritualidade tem um objetivo que nós não sabemos ainda o porquê que, às vezes, esse véu, essa cortina de esquecimento, ela cai. A espiritualidade deve ter um motivo muito forte, porquanto algumas pessoas apenas têm essas recordações, mas elas, com certeza, têm uma finalidade determinada. Lembrando que nós estamos fazendo perguntas baseadas no artigo Vivi, mas Esqueci, que você encontra em www.sidneyfernandes.com.br na íntegra. Sidney, falando ainda sobre o passado, vidas passadas, esquecimentos, os mentores espirituais, eles podem autorizar o desvendamento do passado em alguma situação, Sidney? Às vezes, sim. Isso somente é feito quando tem uma finalidade nobre. Fobias, pânico, distúrbios, transtornos obsessivo-compulsivos, os chamados TOC, depressão, ansiedade, segundo Freud, tinham as suas causas na infância de cada indivíduo. Mas a doutrina espírita veio nos demonstrar, e não somente o espiritismo, mas também cientistas, como o caso do cientista americano, que deu um comando inespecífico na hipnose da sua paciente, dizendo: retorne ao momento em que começaram os sintomas da sua doença. E ele, então,
percebeu que ela começou a falar uma linguagem diferente relacionada com mais de 3.000 anos antes. Então, descobriu naquele momento que o trauma da sua paciente estava localizado em vida anterior. Então, nesses casos, a espiritualidade pode permitir que a pessoa se lembre do que aconteceu. Não está nesta vida, não está nesta infância, mas pode estar numa vida anterior. Com isso, nós temos a possibilidade de, quando é permitido pela espiritualidade maior, sanarmos as causas de alguns traumas que ocorrem atualmente, mas cuja origem está numa vida anterior. O exemplo clássico é do indivíduo que morreu numa vida anterior, numa mina de carvão, e atualmente ele tem medo de lugares fechados, ele tem claustrofobia. É possível fazer-se uma regressão, uma terapia de vida passada, para que esse indivíduo localize que a causa do seu trauma está lá na vida anterior, quando ele sofreu esse desabamento numa mina de carvão. E atualmente ele pode tranquilamente entrar no elevador, num táxi, num avião, que não haverá problema nenhum. É o que se chama de catarse, isto é, um renascimento em cima de um trauma que você passou várias vezes por cima e superou esse trauma, tendo na atualidade, na vida atual, melhores condições de equilíbrio e de saúde mental. Sidney, ontem na nossa pergunta foi sobre se os mentores espirituais podem autorizar o desvendamento do passado. E a gente já falou também de algumas pessoas que têm algum tipo de lembrança. Isso pode ser chamado de exceção à regra do esquecimento, Sidney? Eu entendo que sim. Nós entramos na vida corporal no momento em que o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, às vezes ele tem uma vaga consciência, e essas coisas do passado podem mesmo até lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas isso somente acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para atender uma vã curiosidade. Enquanto que o esquecimento do passado é útil e necessário, por outro lado, quando existem situações traumáticas que vivemos na vida atual, mas cujas origens encontram-se no passado, e isso foi descoberto cientificamente por muitos cientistas, mas dentre eles um muito famoso chamado Brian Weiss, em que ele deu um comando inespecífico para a sua paciente, dizendo a ela: olhe, retorne para a origem das suas dores. E ela voltou, com milhares de anos antes, dizendo da sua experiência lá no Egito. Então, neste caso, houve uma autorização da espiritualidade para que uma pontinha do véu fosse levantada. Realmente, uma exceção à regra do esquecimento, mas uma relembrança com um fim nobre, um fim que objetiva trazer mais qualidade de vida para um indivíduo. Nesse caso, pessoas que, por exemplo, têm algumas neuroses, têm medo do escuro, têm medo de ficar ao ar livre, ou mesmo em lugares fechados, ou mesmo têm algumas doenças, é permitido pela espiritualidade, de acordo naturalmente com seus merecimentos, que ela encontre a causa dessas dores, que ela encontre a origem desses traumas. Então, o psicólogo, o psicoterapeuta, é como se passasse um ferro em cima dessa aresta, o indivíduo revê, recapitula esse trauma de vida anterior várias vezes, a um ponto que ele diz assim: bom, eu sofri esse problema lá na vida anterior. Atualmente eu não tenho razão para eu ter medo de escuro, medo de lugar fechado, medo de lugar aberto. Então, com isso,
abrindo-se essa exceção à regra do esquecimento, o doente, a pessoa que está passando por esse trauma, pode ter uma qualidade de vida melhor. Sidney, falando aí sobre esquecimento, sobre lembranças, vidas passadas, o que dizer, Sidney, do pressentimento? Ele pode ser um tipo de recordação do passado, de vidas passadas? Pode. Quando falamos em recordações, relembranças, já falamos aqui que às vezes crianças se recordam, alienados mentais às vezes confundem vidas anteriores com vidas atuais. Falamos que às vezes até adultos espontaneamente relembram-se de vidas anteriores. Mas há outras nuances, como por exemplo o pressentimento. É um tipo de reminiscência que às vezes passa despercebido, o pressentimento. Embora o pressentimento quase sempre seja um conselho íntimo que o nosso anjo da guarda nos dá, nosso espírito protetor, às vezes pode se tratar de uma intuição. Normalmente, nós não temos consciência do que planejamos para esta vida. E nós, antes de nascer, ajustamos lá na espiritualidade fases principais porque vamos passar nesta existência. Não se trata assim de traçar um futuro que não pode ser mudado, mas gêneros das provas a que vamos nos submeter. Essas informações estão no nosso interior, geralmente elas não vêm à tona facilmente, mas às vezes, um pouco antes do evento, pelas vias do sono, ou mesmo porque em estado de vigília ouvimos uma voz do instinto, temos uma espécie de aviso do que está para acontecer. Na verdade, é apenas uma relembrança do que nós planejamos lá no passado e agora estamos rememorando. Por isso, é importante nós darmos ouvidos à voz da consciência, fazermos as nossas reflexões e quando tivermos um palpite, olha, não vá por este lado, ou por aqui é meio perigoso, ou então não faça esse negócio, ou então tome cuidado com esse relacionamento, às vezes é o nosso espírito protetor ou uma relembrança do que nós planejamos no passado e agora estamos nos desviando. É importante que a gente sempre dê ouvido à nossa consciência, que às vezes pode ser o instinto ou pode ser o nosso anjo da guarda nos prevenindo. O pressentimento é sempre uma reminiscência ou a voz do espírito protetor que tem por objetivo evitar dores, evitar problemas e nos alertar contra as pedras, os empecilhos da vida. Sidney, quais as razões para o esquecimento? O esquecimento favorece a reconciliação com desafetos, por exemplo? Uma delas, uma das razões mais fortes é essa mesmo. É como se fôssemos criminosos que estamos cumprindo uma pena e estamos para sair da prisão. E, de repente, nos bate assim no íntimo, nossa, que besteira que eu fiz. Não seria tão bom que, ao sair lá para a rua agora, eu não me lembrasse de nada do que fiz, as pessoas não se lembrassem do crime que eu cometi. É exatamente isso que acontece quando renascemos, limpamos o passado, começamos com um corpo 0 km e com a mente completamente vazia, destituída de péssimos exemplos, consciência pesada, enfim, o esquecimento limpa o passado e nos permite ter uma nova vida. O esquecimento tem ainda uma causa física, porquanto nós estamos habilitados a atender, a captar o que temos através do tato, através do olfato, através da visão, através da audição, enfim, temos a possibilidade de estar nesta vida atual. O nosso corpo, fisicamente, não comporta as recordações
de vidas passadas. Só algumas coisinhas podemos lembrar para facilitar a nossa vida. Porque senão seria uma mistura danada, né? Nós iríamos embaralhar as experiências de várias vidas. E você tem toda a razão. Com o esquecimento, fica mais fácil a reconciliação. Olha só, já pensou se eu descobrisse que o meu filho, a pessoa com quem eu convivo todos os dias, foi um inimigo, um desafeto do passado? Posso ter, assim, alguma cisma, ter, assim, alguma antipatia por uma pessoa, mas eu não me lembro exatamente por quê. Eu tenho condição, portanto, de superar este entrave e promover a nossa reconciliação. Agora, se a gente for se lembrar tintim por tintim, às vezes podemos ter surpresas desagradáveis. É bom sempre lembrar, Theo, que a nossa melhor versão é a atual. Se começarmos a ir para o passado, vamos encontrar, às vezes, coisas escabrosas que não vale a pena a gente recordar. Tá certo. Chegamos ao fim de mais um programa Fagulhas de Luz, mas daqui a pouco estaremos juntos novamente, né, Sidney, às 15 horas, para mais um programa Pinga Fogo pela TV SEAC, né, Sidney? Eu convido a todos que nos acompanhem pela TV SEAC ou pela Rádio SEAC, num programa de perguntas e respostas como este aqui, mas não são apenas 5 minutos, não. São 2 horas em que você pode perguntar à vontade e fazer as suas colocações. Enfim, é um programa muito gostoso e eu terei muito prazer em recebê-lo, assim como o Theo também, o Reginaldo Viana, o Sérgio Totti, que está na nossa retaguarda, o Jonatas Santos, que também está nos ajudando. Enfim, terei muito prazer em receber você no nosso programa Pinga Fogo, que vai acontecer daqui a pouco, a partir das 15 horas, pela Rádio e TV SEAC. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.